Sejam bem-vindos ao Muito Prazer Podcast. Aqui é um lugar para a gente conversar sobre prazer, sobre o que te dá prazer, como fazer para ter mais prazer e também, algumas vezes, sobre as coisas que estão atrapalhando o seu prazer. Eu sou Cristiano Stivaletti, sou médico, sexólogo, e aqui comigo a Marcela. Oi! Pois é, aqui é um lugar, um espaço para você também se sentir confortável, poder tirar suas dúvidas. É um lugar para ti, um lugar aconchegante. Isso mesmo, sempre com o apoio da Clínica Mais Homem, que é um lugar onde você pode ir trabalhar o seu prazer. Se você está tendo problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo, esse é o lugar para você procurar ajuda. E com apoio também da Boutique Sedução Sexo, aquela loja que você vai atrás, que você vai procurar uns acessórios, uns produtos para dar um up no relacionamento e sair da rotina de uma forma gostosa. E hoje a nossa convidada é alguém muito especial, né? É amiga em comum, muito linda, minha e da Marcela. Hoje ela tem uma ansiedade hoje, né? Ela é sexóloga, ela é mãe de 3, né? Mãe de 3. E ela tem um bordão que todo mundo conhece, né? Oi, 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 Ariane Marques. Oi, oi, oi! 7 anos atrás era o mesmo. Não mudou. É verdade. Uau, 7 anos. 7 anos. Uau. Que alegria estar aqui, né? Meu Deus, que honra estar aqui com essas pessoas que eu tenho carinho, que eu tenho admiração, que eu tenho respeito. E principalmente que eu também aprendo muito com eles. E eu sei que essa vai ser uma troca muito legal. Tô feliz. Simbora. Que legal. Eu também. Então vamos conversar sobre parte sexual, né? Sexologia. Fogo no parquinho. Como é que você chegou a trabalhar com sexo? Com sexologia? Então, na verdade, a minha história com a sexualidade começa, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu sofri abusos sexuais da infância, eu sofri muitas dores sexuais. Então, aquilo começou a me marcar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tentei falar para minha mãe na época, mas a minha mãe eu não entendia, eu não acreditava, estava em processo de divórcio. Aquilo acumulou muita dor, porque foi mais de um ano em que um adulto que começou a brincar ali na minha brincadeira de criança e começou com uma série de abusos, né? Eu cresci sem entender muito o que tinha acontecido, apesar de sentir uma dor muito imensa. E aí, por conta de vários outros traumas, a minha mãe morreu nos meus braços, muita dor emocional, muito desequilíbrio mesmo, me casei muito nova, me casei em busca de um pai, me casei na carência, né? Só que ali, naquele processo, onde eu entendi que eu estava casada, eu, como cristã, acreditava que o casamento era um presente de Deus, que o sexo era para desfrutar, mas eu odiava sexo. Eu não entendia que o meu ódio, o meu nojo de sexo vinha dos abusos sexuais. E não foi só aquele da infância, eu passei por alguns também no primeiro emprego. Engraçado que a maioria das pessoas, quando sofre um abuso, ela parece que sai atraindo abusadores, né? Então, eu passei por alguns outros abusos no meu primeiro emprego, enfim. Mas ali, a adulta Ariane, casada, odiava sexo. E eu era muito religiosa, então tudo era Deus ou era o diabo. Era o 8 ou 800. Meio termo. Muito. Então eu orava e repreendia o diabo na minha vida sexual, mas eu era infeliz, mal resolvida e eu sentia dor. Eu sofria de dispareunia, na época, em flatos vaginais. Eu me lembro de ir a uma médica e ela dizer para mim, não, é porque você está amamentando. Quando você parar de amamentar, passa. Mas não passou. Aquilo se tornou um grande problema, né? Um elefante rosa no meio da minha sala. Então, escondido da igreja, eu comecei a estudar. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro pela internet. Gente, eu fiquei dias com medo do correio chegar na minha casa. Escondidinho, aquela embalagem, ficava olhando para ver se o correio já tinha chegado. Eu ficava pensando, como se o carteiro viesse com um cartaz. Né? Um livro sobre sexualidade. Gente, eu tinha muito medo, porque a minha casa vivia cheia de gente da igreja, né? Eu vivia pregando, então, peraí, como que a Ariane vai estudar isso? E aquele primeiro livro, ele começou a tirar a escama dos meus olhos. E ali eu vi que eu precisava me curar. E a minha busca por isso tudo foi curar, foi tentar salvar o meu casamento. E naquele processo, quanto mais eu li, eu terminei um livro muito rápido, eu comprei outro, porque aquilo mexeu com as minhas dores mais íntimas. E ali naquele processo comecei psicoterapia, comecei a buscar. E quanto mais eu evoluía, mais eu via que era bom. Eu não me lembro exatamente o tempo, mas acho que com 1 ano eu descobri curso online. Gente, pensa, foi curso tudo. Online há 13 anos atrás. Era muito ruim. Tá muito no começo ainda, muito né? Caro.
Caro. Eu me lembro que eu peguei um cartão emprestado. Olha aqui, Pra poder. nascendo as tragédias. Eu peguei um cartão emprestado de uma pessoa e peguei um cartão emprestado de outra com um cartão meu. E aí só passavam em 2 cartões. E eu fiquei tentando falar com aquele pessoal pra pedir pra parcelar em 3 nos cartões. 3. Ai, que loucura, nem lembrava disso. Bom, ali eu fiz o primeiro cursinho, um curso livre, mas me encantei. Daí começou o processo. E eu percebi que a minha dor era uma dor quase que social. Né? Muitas mulheres, principalmente religiosas, não tinham prazer, não tinham orgasmo, sentiam dor. E aí eu fiz a primeira formação pelo CT Sex, depois fiz FASEX, depois me tornei membro da Abrasex e fui indo. E ainda estou estudando, gente, é para sempre, ainda tem muito que aprender. Hoje, ao todo, eu tenho mais de 24 cursos na área. Mas E conhecimento não ocupa espaço nenhum, né? isso, Sempre é isso, bom. E existem muitos caminhos para o conhecimento. Nossa, né? eu ainda sei que eu tenho muito que aprender. E cada passo que a gente dá, a gente vai acumulando e vai descobrindo. Então, você começou, a princípio, a estudar para você. Para mim. Para você. E com muito medo. Eu tinha muito medo da igreja, do pastor, da religião. Eu tinha muito medo das pessoas. E aí você foi tentando extrapolar. Poxa, se eu estou sentindo isso, tem outras pessoas sentindo também. Não só isso, mas aconteceu meio que um fenômeno no meu caminho. Eu estudando escondido, as pessoas não sabiam. E, de repente, as mulheres começavam a chegar em mim e se abrir. Eu lembro de uma senhora que chegou em mim falando assim, eu tô sentindo tanta dor aqui assim, porque eu entrei na menopausa e meu marido quer namorar. E eu fiquei olhando pra ela, tipo assim, quem contou pra essa mulher? Fiquei sentindo chocada. Tem uma câmera? O carteiro deve ter contado que eu comprei o livro. Gente, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei dias pensando quem contou pra ela. E, de repente, eu dei umas dicas pra ela. Eu falei de lubrificante, gente. Poxa, o único lubrificante que eu conhecia era cuspe. Ai, que horrível. Não era nem o KY. Não era nem o KY. E assim... E que é uma coisa tão simples. Sim. Tão simples. Tão simples. Mas a gente, às vezes, tem que começar pelo simples, né? Sim. Toda grande Acho que caminhada até o começa com o melhor primeiro começar pelo passo, simples. né? É bem constrangedor, né? Porque Eu atendo pacientes no consultório com doença de Peyronie. Olha, né? a gente tem que falar disso. E a gente sabe que uma parte da doença de Peyronie é causada pela falta de lubrificação. De lubrificação, né? Então, aí você foi... Eu não associava isso até te conhecer, mas depois que você falou isso uma vez, acho que num podcast mesmo, na rádio. Foi. Eu não associava. Tem coisa que a gente não aprende em sala de aula. Né? Exatamente. Não tem muita coisa que a gente não aprende em tem sala mulher de aula. reclamando aí que o peru do marido tá torto. Minha filha, tá torto, não é um fenômeno da natureza, não. Tipo assim, falta de não nasceu lubrificante. torto. Não, se sempre foi torto, beleza. Agora, se começou a ficar de uma hora para outra... Se está ficando... Exatamente. Se não nasceu torto, pode ser um... Cada dia que você olha, tá encurvado mais, tá errado. É. Tem que ir atrás. Não, e a situação de você ir numa farmácia hoje comprar um lubrificante é natural. Sim. Mas pensa isso há 13 anos atrás, para alguém super religiosa. Gente, eu tremia. Na hora de pagar, eu pus um óculos de sol. Você coloca vários medicamentos, compra coisa que você nem sabe o que é e coloca o lubrificante bem ali no meio. Se fosse na época da pandemia, dá para usar máscara. Né? Facilitava muito. Foi bem constrangedor. Mas aí é um assunto que eu acho que é legal a gente tocar. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas mulheres precisam entender. A ausência da lubrificação não atrapalha só você, mas pode gerar no marido, por exemplo, um Peyronie, né? E eu deixar acho o todão assim, torto. É uma coisa tão simples um lubrificante. Você não é um produto que a gente indica produto. Não é um lubrificante. É uma coisa que você pode ter ali na sua gaveta. É um produto barato. E não faz mal nenhum. Ele só vai trazer benefícios. Isso mesmo. A questão do sexo, todo mundo faz. Né? Se não faz, pensa em fazer. Sim. Ou queria fazer. E todo mundo fazendo é um assunto tão difícil de tratar. E por ser tão difícil, gera desconhecimento e ignorância. Nós temos... Eu atendo homens, você atende casais. Nós sabemos o quão pouco as pessoas sabem sobre e fazem errado a vida toda. Aí você tem um projeto para ensinar um pouco, que é o Papo Calcinha e o Papo Cueca. E o Papo Cueca. Né? Aí você tenta... Como é que funciona? São eventos... O Papo Calcinha e o Papo Cueca nasceu para quebrar um pouco da religiosidade. Eu estudei teologia, né? E acredito na Bíblia. Não sou religiosa, a Bíblia me libertou. Mas eu acredito no que a Bíblia diz. E eu luto em prol do casamento, do bem-estar sexual conjugal. Então... O Papo Calcinha e o Papo Cueca foi uma forma de eu levar esse assunto mais aberto, de maneira que eu não posso levar na igreja. Hoje eu não atendo mais em ambiente clínico, eu não trabalho mais na área clínica, só na área educacional, por conta da correria, do dia a dia, família.
E aí, o que eu pensei? Eu queria levar um pouco disso que eu desenvolvi na área clínica, rasgado, aberto, né, para os cristãos ou para qualquer outra pessoa, católica, enfim, pessoas que são mais, né, Retraídas. isso. E daí veio, né, a experiência de fazer algo online. Eu criei, na época era pelo YouTube, era Abrindo a Caixa Preta da Sexualidade. Isso, eu lembro, Lembra? eu lembro. Começou assim. Abrindo a Caixa Tem Preta. bastante tempo, E aí eu falei, eu vou ensinar o que eu não posso ensinar no altar. Hoje eu palestro muito nas igrejas, então eu respeito a doutrina daquela igreja. Eu Vai trago de acordo, né? de acordo. Eu ensino, eu mostro a Preciosa, eu mostro tudão, eu ensino, mas ali tem um limite. Eu não posso ensinar ali no altar da igreja a mulher a fazer uma massagem peniana no marido. Eu não posso ensinar ali no altar da igreja o marido fazer uma manipulação clitoriana, né, delícias orais. Então, eu pensei, poxa, eu preciso ensinar isso para o povo de Deus. Eu brinco, né? Eu falo, a gente tem que ver o melhor dessa terra, aqui, né? A gente não precisa só esperar Jesus voltar, não, é aqui. E aí nasceu essa Abrindo a Caixa Preta, que se tornou o Papo Cueca e Papo Calcinha. Porque quando era Abrindo a Caixa Preta, era todo mundo junto. Não, tinha Abrindo a Caixa Preta para mulheres, Abrindo a Caixa Preta para homens e para casais. E para casais. Agora nós resumimos em Papo Calcinha, que é só para mulheres, e Papo Cueca só para homens. É uma aula ao vivo mesmo. E isso é presencial ou é online? Como é que é? Então, nós temos turmas presencial com online e temos turmas só online. A nossa última turma foi presencial com online. Então, elas são turmas que acontecem mais ou menos de 50 em 50 dias. A gente anuncia ali 50 dias antes, abre as inscrições e a pessoa tem que assistir ao vivo. Não é algo que fica gravado para a pessoa ver depois. Ai, que ótimo, porque assim meio que te obriga, né, a estar lá. Eu já paguei, tenho que assistir. E é didático, a pessoa entra, ela fica ali. É tão bonitinho, Marcela, assim, eu vejo, tem gente que entra, não quer conversar, fica lá, né? E eu falo, não precisa, entra e fica na sua mesmo, você é livre. Mas, de repente, a pessoa percebe que é leve, ela vai entrando, e é muito legal, que às vezes termina, homens mesmo, os homens não querem falar nada, de repente, eles começam a mandar mensagem, pergunta, e no final, eles estão trocando Instagram. No chat, é muito engraçado. Teve um advogado que mandou mensagem para um pastor e falou para o pastor, não, bora ser amigo, não sei o que, a gente é do mesmo estado. Então, eles vão se entregando. A ideia é essa, é informar e ensinar sobre prazer sexual, saúde e prazer sexual para aquelas pessoas ali de forma rasgada mesmo, ensinar na técnica e tudo. Mas tem presencial também, né? Tem presencial também. A gente já fez em Gramado, já fizemos Brasília, São Paulo. São Paulo a gente fez Alphaville, Guarulhos. Nós fizemos em Minas Gerais, nós fizemos já em alguns estados. Você fez até no exterior. E fiz no exterior. Não, mas tá muito chique. Fizemos em Portugal, foi bem legal, A gente está com um projeto para fazer na Suíça esse ano. Olha, lembra de trazer um chocolate, tá? É verdade. Me lembra. Por favor. Mas essa é a ideia, sabe? É levar a informação mais rasgada, mais aberta. Não é nem rasgada, acho que esse termo não é o termo correto, mas essa informação sem filtro. Mais direta. Mas de uma forma leve também. De uma forma leve, porque a gente tem esse medo com a sexualidade, né? Se você trabalhar de uma forma mais promíscua, pornográfica, afasta as pessoas. Afasta. Então, você tem que trabalhar dessa forma mais leve, mais didática, mais tranquila. Eu e a Marcela estava conversando antes da gravação aqui sobre como você conseguiu entrar nesse nicho que é o público cristão, né? Que é tradicionalmente difícil de falar sobre sexo. Muito difícil, né? Difícil. Tem muito preconceito, tem muita doutrina, às vezes, da igreja A ou da igreja B. E como você conseguiu, ao longo desses anos que você está nessa trajetória, deixar o assunto palatável, leve, para esse público. Mas a gente sabe que deve existir dentro do teu público gente que não gosta de você. Isso é... Não. Preconceito, se sacudir uma árvore, cai muito. Na verdade, assim, ainda é difícil. Já foi mais, né? Você pegou essa fase, né? Já foi mais fechado. Já foi mais. Mas eu ainda recebo pedradas. É porque, na verdade, hoje, com muito carinho, sem desrespeitar, quando a pessoa ela vem me agredir ou me julgar de forma religiosa, eu vou na Bíblia com ela. Eu falo, olha, eu gosto de gravar áudio pelo Instagram, principalmente pelo Instagram que eles têm. Oi, tudo bem? Eu quero te encorajar a abrir sua Bíblia no livro tal, ler assim, 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 no outro livro tal, assim, 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 no outro. Aí eu vou gravando, só dá 1 minuto, às vezes eu gravo 12 áudios.
com amor e carinho. E eu não vou na mesma intensidade de agressão que a pessoa, porque eu entendi que aquela pessoa, ela tá cega, como eu fui cega. Ela tá presa, como eu fui presa. E daí, conforme o Senhor me libertou, porque quem me libertou não foi só o estudo da sexologia, mas foi Deus, eu creio nisso. Porque dentro da Bíblia, eu comecei a ver a Bíblia, sexualmente falando, com outros olhos. Quando a gente entra na Bíblia sobre o assunto sexo, e você entra com a visão teológica, não com a visão superficial, cara, se descobre que tinha um casal ali, por exemplo, em Cântico, safado, tarado por sexo. O sexo deles era gostoso. Aquela mulher tinha orgasmo. Ai, ela é louca. Não, gente, vai estudar. É sério, estude que você vai ver o que eu tô falando, né? Tipo, não tô falando besteira, né? Meio-dia, ela tava em chamas, chamando ele pra namorar embaixo da vinha. Cara, ela era voyeurista? Ela ia... Não era isso. Já tinha isso nessa época? Tipo, eu imaginei ela levando um paninho, estendendo embaixo da vinha, subindo o vestido. Era isso. Não era tipo oração. Ali não eram anjos, né? Não, era orgasmo mesmo. Então, quando eu levo isso para aquela pessoa que vem me agredir, muitos me bloqueiam, me xingam, outros falam, me perdoa. Então, assim, não consigo responder todos, mas a maioria das agressões, a minha equipe me manda e eu respondo. E, assim, eu entendi que as pessoas precisam de informação sólida e com fundamento. E aí, quando elas encontram isso, elas jogam as armas no chão. Mas, assim, poxa, teve igreja que eu cheguei, teve uma igreja que eu recebi um bilhete. O pastor sumiu, a igreja lotada. E aí chega um diácono com um bilhetinho dobrado. Pastora, o pastor pediu para te entregar isso aqui, antes de você ministrar, para você dar uma olhada. Aí o louvor lá, e eu abri. Por favor, não falar de sexo oral, sexo anal, motel, sexy shop, nananã. Cara, sério. Vamos falar sobre beijo na boca? Aí o meu sangue ferveu. Não, beijo na boca é só selinho. É selinho. E meu sangue ferveu e eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Isso é um desrespeito. E aí o obreiro sumiu. Aí eu peguei o papelzinho, dobrei. E eu sou muito amorosa, né? Mas eu também tenho sangue. Aí eu fui atrás desse obreiro. Igreja lotada, não achava o obreiro. Aí achei outro irmão uniformizado. Eu falei, eu quero falar com o pastor ou com o obreiro, porque eu não vou subir antes de falar com eles. Aí ela viu que eu tava alterada, né? Alterada, elegantemente. Essa mulher é muito chique, gente. Tava durona. Aí ele apareceu, o obreiro. Aí eu falei, dobrei o papel, peguei o papel dobrado, entreguei pra ele. Falei, quero te falar com muito carinho que eu estou indo embora. Eu vou sair de fininho, ninguém vai ver. Você pode dar alguma desculpa. Mas ou você dá liberdade para Deus, falar o que Ele quiser, ou infelizmente eu não posso fazer isso. Porque a liberdade que eu tenho nele, ela não pode ser limitada por você. E aí ele gaguejou, não, irmã, não sei o que, pastora, pode ir. Resumindo, era uma igreja bem rígida, onde a maioria das mulheres não usavam brinco, e a maioria não cortava o cabelo. Eu sabia onde eu estava. Mas aquilo para mim foi tão profundo que eu falei, eu vou falar tudo o que eu tenho para falar e se nunca mais me chamarem... Tudo bem. Eu mostrei tudão, mostrei preciosa. Eu não fui agressiva, calma, mas... E nem explícita. Nem explícita. Eu fui dentro da Bíblia. Só que eu usei tanto a Bíblia e eu falei tanta coisa que hoje eles são amigos. Eu já ministrei em várias igrejas desse mesmo ministério que ele me indica. Mas assim, nessa mesma igreja, é triste falar. Você não voltou? Não é isso. Depois da administração... Foi uma bênção, eu mostrei do sexo anal, o que a Bíblia dizia, tudo. Depois a gente foi para um jantar. E aí na mesa, esse pastor, que não assistiu a palestra lá, ele assistiu de cima, numa tela, na sala dele, ele não teve coragem de descer para assistir. Ele me pediu perdão. E ele falou assim, sabe por que nós te chamamos aqui? Porque há mais ou menos 3 meses atrás, um dos nossos diáconos foi embora com outro homem da igreja, e um deixou a mulher grávida e outra mulher com 2 filhos. E assumiram a homossexualidade e foram embora. Então, a gente entendeu que a igreja precisava desse tema. E aí, eu falei para ele, por que você me entregou aquele papel? E ele falou, porque passou uma sexóloga pela igreja de um amigo e ela fez, assim, algo totalmente diferente do que você fez. Enfim, existe uma dor e aquela dor levou aquele homem àquilo. Mas até hoje tem barreiras. A gente tem... Todo mundo tem informação, conhecimento sobre uma certa parte da nossa vida, uma parte da nossa ciência, sei lá o quê, e não sobre tudo. Né? Então é importante a gente, às vezes, ouvir, estar aberto, né, uma coisa diferente. E na igreja, você tem, talvez, um discurso diferente de acordo com a orientação de cada denominação. Tem denominações que você pode chegar e ser mais alegre, mais explícita, e outras que você tem que ser um pouquinho mais... É engraçado. Pé atrás, né? Muito. É como seus pacientes, né? Vocês devem, seus clientes também. Sim, tem uns que você sabe que você tem pode que saber mais. A forma certa de cada um. Isso. Assim,
Os meus princípios são sempre os mesmos, assim, o que eu penso sobre sexo oral, sexo anal, motel, eles não mudam, meus princípios realmente são inegociáveis. Mas o discurso muda. Muda A forma, né? profundidade A de até onde eu profundidade. posso ir. Certo. Porque assim, quando você pega um cliente que chega lá na sua boutique ou que vem tirar uma dúvida no WhatsApp, que ele está te perguntando algo específico, ou quando você pega um paciente que ele só quer saber sobre a cura, sei lá, da ejaculação precoce, mas ele não quer saber como melhorar a vida sexual dele em outros âmbitos, você tenta. A gente não tenta? Tenta. A gente vai ali, né? A gente vai deslizando ali na linguagem da pessoa. E é isso que eu tento fazer. Mas algumas pessoas ou algumas igrejas, eu percebo a rejeição. Quando eu estou ministrando, eu sempre fico de olho nos cabecinhas brancas. Porque eu respeito muito pessoas mais velhas que eu. E para mim eles são a referência. Então eu estou ministrando ali, por mais que meu termômetro seja o Espírito Santo, eu fico de olho nos mais velhos. Às vezes eles estão assim, ó. Aí eu... Sabe? Falou, opa. Aí eu vou brincando e vou vendo se ele vai se quebrando. Alguns terminam rindo e abaixando a cabeça, assim. Limpando a lágrima de tanto sorrir. Outros terminam, às vezes, sério. Deu uma quebradinha, mas... Então, eu vou naquele termômetro. Mas é muito difícil. Eu já cheguei a ser ameaçada. Você está usando o nome de Deus para falar de safadeza. Eu sei onde você mora, eu sei onde seus filhos estudam. Perigoso isso. Se você continuar a usar o nome de Deus, eu vou ter que defender o evangelho de Jesus. Isso é uma ameaça, né? Sim. Uma ameaça. E aí eu fiz o que a Bíblia diz, né? Obedecer à lei dos homens e de Deus. Aí eu fui atrás da justiça. Mas né? é o certo. A gente tentou até hackear quem era, mas não conseguimos. E a pessoa também nunca mais falou nada. Mas assim, é triste. Mas eu acho que realmente agora a igreja, a religião está mais aberta. Porque viu essa necessidade de realmente falar sobre o assunto. E os casais cristãos, eles investem mais no relacionamento. Pelo menos é isso que eu vejo no chá de lingerie. Se interessam mais, tem aquela preocupação. Eu acho muito legal. E faz muita diferença, né? Faz. De verdade. Aquele ambiente de chá de lingerie... eu tô com aprendi saudade. com você, né? Os primeiros foi com você. Você se tornou... Você já era, né? Quando eu te conheci, você já era. Mas cada vez você tem sido uma referência nisso. E é tão legal, sabe por quê? O ambiente de chá de lingerie, por exemplo, ele é um ambiente que antigamente era só safadeza. Só. Não tinha nada que acrescentasse. Hoje ele é um ambiente de diversão, respeito, mas é didático. Elas saem de lá com informação, né? E eu acho isso muito legal. Eu falo até, viu, doutor Cristiano, tinha que ter chá de cueca. Olha, Chá de aprovo, assina embaixo. Chá Tem que de cueca. assinar onde? Porque deveria ter. A gente tem que desenvolver alguma coisa para os homens. Porque o que um homem cristão faz, por exemplo? Despedida de solteirão, o que é? Pegar o cara, sujar o cara, levar pra onde? Eles não vão pra uma dança das calcinhas, né? Não vão. Não vai pra um boate então, de stripper. Então, a gente tinha que desenvolver algo assim, né? Eu acho muito legal, cara. Mas eu vejo também uma grande diferença em você, Ariane, que é uma coisa que eu defendo muito, que eu acho muito importante, é levar a sexualidade com humor. Amém. Porque você acha que chega na pessoa de uma forma melhor. Não de uma forma caricata, engraçada, não, mas com a pegada de humor. E você sempre fez isso, né? Sempre teve a brincadeira. E as pessoas gostam disso, se sentem mais à vontade. Eu acho que é uma forma de quebrar também, assim. Eu até me lembro um dia, a gente conversando numa mesa, e o pastor Cláudio falou assim, direto eu recebo mensagem, via o senhor de saia, As pessoas vinham falando que eu sou o pastor Cláudio Duarte de saia, né? E a gente conversando na mesa, tinha várias pessoas, e a gente tem o mesmo temor por Deus, somos bem-humorados, mas são essências diferentes, né? Muito diferentes. Mas é isso, eu vi, querendo ou não, a gente vê no outro aquilo que a gente tem, e a gente, de uma maneira, assim, muito forte, acaba se atraindo, admirando aquelas pessoas que carregam aquela essência que você carrega. E eu prezo pelo humor. Eu olho, por exemplo, para a Kátia Damasceno, ela é uma voz nesse tempo. Cara, ela faz umas piadas, tem hora que eu falo, não, é louca. São ótimas. Eu falo, é louca. E a Kenna, ele fala, mãe, quem tá falando de quem aí? E assim, é isso, levar com humor, né? Claro, cada um com seus princípios e tudo, mas o humor, ele é necessário para que seja leve. Eu sempre falo isso, quebra o gelo. A pessoa pode estar tensa, a pessoa pode estar nervosa. Você começa com humor, a pessoa vai se soltando. Quando vai ver, já está lá participando, já está no meio. Eu vejo muito isso no chá de lingerie. Principalmente quando são pessoas mais velhas, todo mundo assim. Quando vai ver, já está contando o que fazia quando era mais jovem, desabafando. Então, o humor, eu acho que tem esse poder. É lindo e é inesquecível a gente dar umas risadas, igual a gente fez aqui, né? Antes de gravar, gente, vocês não têm noção, não, gente, antes de gravar. O que rolou aqui? Eu conheci a Ariane no Capital... Como é que é? Capital Sem Vergonha.
Na Federal Federal Sem Vergonha. do Idovan, Federal Sem Vergonha. Federal Sem Na Rádio Vergonha, Federal, você aqui em tem Brasília, que ela me convidou para ir participar, que ela tinha ela era apresentadora o da época. Federal Sem Vergonha. O Federal Fazia Sem Vergonha programa. ainda Eu existe. sou crente, gente. Falei assim, Ainda gente, existe. sabe o quê? Não, Garota fazer de um programa de rádio. Garota de programa. Aí agora você não está mais em nenhuma rádio, só Não, plataforma online. Eu fiquei na Rádio Federal 2 anos, né? 2 Foi. anos e pouquinho. Aí depois fiquei na Fé FM, na rádio da... Ai, meu Deus. Ministério da Fé. Fiquei na Fé FM 1 ano e pouco também. Fiz TV Gênesis também, uma época. Eu lembro da TV no Mas Gênesis. foi muito... Começou muitas viagens eu saí. Hoje a gente tem... Eu tenho um convite, a gente ainda está analisando lá em São Paulo. Mas assim, eu amo isso. Eu amo podcast, eu amo rádio. Só que hoje eu tenho que fazer escolhas por conta da minha família, verdade. né? Eu ainda tenho filhas pequenas, né? 9 anos, 13 anos, 19. Não, ela não tem 13 anos, você não aceita. Não, eles Impressionante. estão de 9 e 13 anos, estão numa fase Sim. Delicada. delicada. Hoje eu optei por viajar menos. Então, assim, é raro. Agora eu engatei 2 viagens. Eu estava em Fortaleza e vim para Brasília. Então, eu fiquei 5 dias fora de casa ao todo eu vou ficar. Mas, normalmente, eu não passo mais do que 2 dias fora de casa. Viajo só aos fins de semana. Para, durante a semana, eu estar Presente. em casa. E aí, É acaba porque aí que... tem escola, tem um monte de coisa, né? Escola, Você tem que estar psicólogo, presente. ginástica artística, aula de não sei o quê, de não sei o quê. E assim, eu E a tive que empresa adaptar. também, E né? É isso, e o escritório. E o escritório também tem essa questão, né? A mulher de hoje em dia tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, ainda tem a empresa, Produzir que é muito Exatamente. conteúdo. A gente Sim. tem o dia de gravação para o YouTube, tem o dia de produção de reels, os tempos, né, os horários. Não é um dia inteiro, mas assim, hoje a gente trabalha bastante. A gente tem um site de produtos para intimidade. Tem o livro, estou no 2º livro. Também tenho turmas de curso, né? Fora o Papo Calcinha, o Papo Cueca, a gente tem um curso só para mulheres, que é o método Preciosa Intimidade. E tem o método Mais, que é um método avançado em intimidade e sexualidade, que é para casais, que é junto com o pastor Josué Gonçalves. Então, eu cuido desses alunos, eu olho... Ixi, a gente olha exame, ferramenta, se preencheu. Então, a equipe toda trabalha muito. Ou seja, 24 horas é pouco. Quer dizer, isso, o que começou como uma curiosidade e uma necessidade de cura, né? Virou sua vida. Virou sua vida. Hoje a sua vida é tentar ajudar os outros casais a terem mais intimidade, mais prazer. Muito prazer. É isso que Essa é a nossa missão, né? Não, é isso que eu ia perguntar, porque a gente pulou, né? Do comecinho já para agora. Mas como é que foi? Você virou a chave e pensou assim, não, eu quero levar isso para outras mulheres, pros era uma... casais. Quando foi a chave Você era uma crente e de repente falou assim, eu vou ensinar isso. Gente, Quando foi? Porque eu acho que teve aquele momento, né? Você falou assim, nossa, aprendi, tô gostando, sei que ainda tem muita coisa para aprender, mas quero levar isso adiante. eu acho que, assim, a minha primeira experiência de orgasmo mesmo, eu fiquei muito chocada. Me deu uma crise de choro depois da relação e eu senti Deus ali. Eu pude sentir a presença de Deus. Ah, como assim? Você tinha acabado de ter um orgasmo. Virei o zoinho, tive um orgasmo, minha filha. E foi só 1, não foi nem 5, tá? Nem foi assim pra dar um infarto, não. Foi só, tipo, normal. Um já tá bom, gente, um tá ótimo. Mas foi uma experiência muito forte. Isso é uma das coisas que marca a minha história, porque eu senti Deus ali. Depois ele estava dormindo, eu saí do quarto para tomar banho. E eu senti Deus, eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu queria muito que as pessoas vivessem isso. Eu queria muito que as pessoas desfrutassem disso. E aquilo foi tomada por um choro e eu chorei durante algumas horas ali orando. E aí Deus começou a falar comigo. Então, ensine as pessoas. Ali, eu tive muito medo, eu tive vergonha. Eu me lembro que quando eu trouxe esse assunto a primeira vez para o casamento, eu ainda era casada, e ele falou, você é louca, você vai mexer com isso, as pessoas vão falar de você. Mas dentro de mim aquilo fervia. Então, eu comecei a buscar estratégias para que a minha família aceitasse e busquei em Deus. Eu falei, Deus, se é um projeto do Senhor para mim, que eu tenha a bênção da minha casa. Eu não quero sair, né, sem a bênção da minha casa. Eu era optometrista, eu trabalhei em ótica 8 anos. Você era optometrista? Optometrista. Trabalhei em ótica. Eu fui gerente de ótica 8 anos. Trabalhei 8 anos na Ótica Diniz. Empresa que eu amo. Nossa, cresci muito ali dentro. Era outra área. Uhum. Mas, enfim, ali eu comecei. Eu tive também outro impacto, que foi uma história de um divórcio entre pastores. Pastores que eu estava perto, que eu amava, eu admirava. E eles se divorciaram porque ela odiava sexo, ela não gostava. Aquilo tudo aconteceu muito... Aí eu falei, eu vou. E aí eu criei coragem de começar a falar. E essa ojeriza, às vezes, que as mulheres têm pelo sexo, ou seja por falta de vontade ou por não gostar, talvez tenha uma razão de abuso, Sim. né? Mas também tem muito de sexo mal feito.
Tem. Não tem? Quem é que vai gostar do negócio que é mal feito? Quem gosta? Ninguém Né? gosta. Faz uma vez, 2 vezes, na terceira vez já começa a achar ruim. E sabe que muitas mulheres, além de achar ruim, elas se sentem usadas. Elas não foram treinadas para ir pro sexo pensando, ai, que delícia, vou ser penetrada, vou ser lambida, beijada. Ai, obrigada. Não. Elas vão pro sexo pensando, ai, eu tenho que satisfazer ele. Eu tenho que fazer, senão ele vai me abandonar, me trair. A motivação é... Mas você acha que culturalmente a gente foi... Eu acredito que o homem foi feito para receber prazer e a mulher a dar prazer. Então, a gente acaba crescendo não dando tanta importância para o sexo quanto o homem. Por isso que fala, homem gosta mais de sexo do que mulher. Não, não é verdade. A gente só não dá a mesma importância. É isso. Eu acredito nisso. Eu também. Tô com você. É isso. Eu posso estar muito enganado, mas no consultório que eu atendo homens, a maioria dos homens gosta de dar prazer para a mulher. Mas Não todos, mas a maioria. Você, assim, nos Se passa importa. esse ponto masculino e com ponto médico que você, na área mais clínica. Você acredita que a maioria dos homens que você atende sabem dar prazer à mulher? Não, acho que não sabem. Mas eles Gostam de ver. gostariam e acham bom quando dão prazer para a mulher. Eu vi uma pesquisa da doutora Carmita Ábido, eu não lembro nem o título dessa pesquisa, mas eu me lembro que isso me impactou. Que o que dá mais prazer a um homem, aí tem várias coisas lá nessa pesquisa, né? E o que ganhou, uma das coisas que mais dá prazer para o homem é ver a mulher tendo prazer. Só que, olha só, como é isso? É ver a mulher tendo prazer, mas às vezes o cara não sabe onde é o clitóris. Mas a incompetência que impede, A falta de né? informação Não, também, de querer buscar. a incompetência impera. Impera, na impera. verdade. Eu me lembro no Papo com Eco uma vez, isso não é nem pra rir, gente, isso é trágico. Ela já fala rindo. Não, Seria no Papo trágico Cueca se não foi fosse cômico, seria... né? Não foi Papo Cueca, não lembrei. Foi ministração igreja. Eu terminei a palestra, aí veio as pessoas tirar foto, abraçar, e aí veio um casal de senhores. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, ixi, vai me criticar. Senhores mesmo. Quando eles chegaram perto de mim, eles falaram, nossa, você é uma voz desse tempo. Falaram umas coisas, até me emocionei. Eles falaram assim, nós temos 44 anos de casados. E eu com meu coração quieto. Eu pensei, ixi. Ele falou, só tem uma coisa para te falar da sua palestra. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, minha mulher não tem essa bolinha que você falou aí, ó. Cara, eu tenho. não. Eu mostrei a Preciosa e falei eu falo de bolinha do prazer, né? Brinco, mostro o clitóris, falo das terminações nervosas. Aí, na hora, me deu um gelo. Que bolinha? Aí ele, aquela que você mostrou na sua almofadinha. Tão bonitinho. Cara, 44 anos. Aí ela falou assim, pois é, eu acho que eu não tenho mesmo, não. Cara, ele nunca estimulou o clitóris daquela mulher. Aí eu ri, na hora eu sorri, né? Falei, não, vou ensinar pro senhor como o senhor vai achar. Ela tem. O senhor pega a lanterninha do celular. Falei, põe um travesseiro embaixo do bumbum dela, relaxa, pega a lanterninha do celular, expliquei, tem um capuz, tem... Aí fiz, olha, resumindo a conversa. Eu não sei o que virou, nunca tive contato com eles, mas eu fiquei pensando. 44 anos de casado. Pensa quantas vezes aquela mulher, durante a relação, deve ter orado ou chorado para acabar. Tipo, ai, tomara que isso acabe logo, tomara que ele ejacule logo. Porque a maioria das mulheres, se não tem estimulação clitoriana, ela vai demorar um tempo para ter lubrificação. Às vezes a penetração incomoda. É bem, assim, com muito carinho. Você que é uma voz nesse tempo, doutor Cristiano, para os homens, né? Acho que todos nós temos tentado acrescentar, mas o seu foco principal, você tem muitos pacientes em vários lugares, né? Até fora, inclusive ele atende até fora, né? Pacientes de outros países. Atende online, não atende? Sim. Então, ajude-nos a informar para esses homens, né? Que eles podem evoluir. Aprender técnicas, né, Marcela? Mas de como é isso tocar, que eu falo. estimular. Eu até falei sobre esse mesmo assunto que eu sempre estou falando. O mercado hoje, até a internet, tudo, tem muita coisa voltada para a mulher. Para ensinar a mulher. Para ensinar a mulher, não tem para ensinar o homem. Não, e às vezes, quando a gente tenta ensinar o homem ainda, tem uma rejeição a Uma aprender. barreira, a aprender. né? Não, eu sei tudo. Já sei tudo. Eu já vi no X-Video, sei tudo. É o que eu te falei do Papo Mais ou menos Cueca, isso. né? Mais ou menos Mulher dá 700 mulheres, homens... 100 e Mas pouco. existe, mas mas esse último deu mais. Mas eu Nossa. vejo que existe esse déficit muito no mundo da sexualidade, a falta de investimento em produtos destinados para os homens, tipo cursos, vídeos, não é tudo muito para mulher, como fazer um sexo oral bom, como deixar ele louco na cama, qual é a melhor qual a posição que o homem mais gosta, mas não tem nada ensinando o homem.
É isso, concordo. Agora tem um papo cueca. Tem o papo cueca. Pra Olha, ensinar a esses gente- homens. E a gente está com um projeto futuro também, né? Esse começou a ser desenhado, que é um livro. Eu tenho hoje o livro Sexualidade Plena, que o homem ou a mulher pode ler. Estamos lançando o mês que vem Sexualidade Plena para elas. E até novembro nós teremos o Sexualidade Plena para eles, que inclusive, Dr. Cristiano Stivaletti, quero aqui fazer-lhe um convite Ó. para participar deste livro, por favor. Com certeza que Quero- será um prazer ajudar, colaborar. Mas o livro, físico ou só online? Físico. Você não trouxe Eu nenhum? não, deixa eu te contar. Eu tenho. Tô com vários, eu vou ter que encontrar vocês, mas foi com as meninas, tá na outra palestra à noite, mas eu quero presenteá-los. E o livro, eu só tenho ele físico. A gente agora que está construindo a ideia de colocar ele online também. e-book. E-book. É porque é um livro com conteúdo mesmo. A gente não chegou a pensar em fazer um e-book. Vai dar um e-book bem extenso. Ai, se for como Mas eu, que eu vamos gosto fazer. da matéria ali do livro, é ótimo. Duas. Depois que eu cuidei do TDAH, né? Depois que eu cuidei da loucura, eu gosto do livro. Eu gosto de prefiro pegar o livro, e cheiro ler. de livro novo é muito bom. Então a gente espera, né, doutor? Eu sou do tempo antigo, né? Também gosto de livro. O óculos, colocar o óculos Gosto de livro, papel, de ver ele novinho, assim. aquele cheirinho. Colocar o nome. E como eu vou ganhar uma carona, vocês já pegam o livro de vocês lá na hora. Ai, ótimo. Com autógrafo, por favor. Ah, Boa. Porque mas depois é a gente que honra. vende o autógrafo dela. Oh, meu Não, Deus. guarda pra sempre. Não, pra vender Guarda depois. pra sempre, Ó, até parece. né? Agora, sacanagem, você sabe fazer. Sacanagem você sabe, todo mundo sabe. Né? Agora eu quero ver você aprender a dar prazer. Né? Então, aprender a dar prazer, às vezes é fácil, mas tem muita gente que não consegue, não. Tá aí a dica, ó. Vai ter um livro para ensinar isso. Lá na nossa bio do Instagram, lá na página do Instagram principal, tem um linkzinho que você clica, aí tem lá a opção de inscrição para o Papo Calcinha, Papo Cueca, para o livro, lá tem tudo. Né? Eu sempre indico, volta e meia nos stories eu falo, né? Eu não trabalho na área clínica, mas sempre indico profissionais que eu confio. E o que eu mais indico lá para homens, né? Aí eu falo, olha, atende Uberlândia ainda? Brasília, Uberlândia e Goiânia. Agora tem que começar a atender em São Paulo, né? Desculpa. Já Mas marca com a Ariane, já marca uma semana, né, pra estar lá atendendo. Mais ou menos uns 2 meses atrás, eu comecei a mudar no meu Instagram a forma como eu conversava. Eu comecei a conversar mais com as mulheres. Teve homem que ficou brabo? Ai, por quê? Porque isso aqui antes era uma página só pro prazer do homem. Aí eu falo assim, mas prazer sozinho é masturbação. O legal é o prazer a dois. É isso. Boa. Né? Legal, prazer a E dois. o projeto inicial é esse, né? Assim, eu não vou julgar quem pensa diferente, mas o projeto inicial é esse. É dois que se tornam uma só carne. E eu sempre falo o seguinte, uma mulher satisfeita, ela vai satisfazer mais. É isso. Uau. Se você tá lá com aquele tesão, no seu ápice do prazer, o que você vai querer? Dar o mesmo pra pessoa. Retribuir. E Exatamente. uma mulher satisfeita é uma mulher que não reclama no outro dia. Verdade. Aí o pessoal fala, nossa, mas é muito complicado. Depois do sexo, a mulher quer conversar. Eu falei, é porque ela não teve um orgasmo. Porque se ela tivesse tido um orgasmo, ela ia dormir. Mas sabe que às vezes acontecia? Eu lembro. Naquela Eu época. tô fechada pra reforma, gente. Tô fechada pra reforma. Naquela Mas época. muitas vezes eu mesmo depois de eu queria conversar. Na verdade, é porque eu fico muito elétrica. Eu ficava elétrica. Eu Então, quero só queria conversar. dormir. Já também tinha vezes. Mas acho que vai de pessoa pra pessoa também, de momentos, né? eu acho. De também, momentos. Mas tem mulher que realmente, depois que tem orgasmo, elas mais. Não, eu só quero dormir, gente. A outra quer conversar. E vamos conversar um pouquinho? E como é que foi? Você gostou daquela posição nova? Gente, parece coisa de louco, mas depois já aconteceu, né? Algumas vezes no passado, depois de acontecer ali, eu ficar sem sono. Eu ia pra poltrona do lado e ia ler, gente. É coisa de louco. Eu ia ler pra ter sono. Gente, mas Sério. tá ótimo. Ué, cada um. então agora você pode abrir no Muito Prazer Podcast e olhar Isso. sobre massagem tântrica, né? Que teve na última, né? Matar saudade. Mesmo. Olha, gente, eu tô muito feliz com esse projeto. Cara, que legal, que legal. Fica no YouTube? É no Fica no YouTube, tem todas as plataformas de áudio também. Spotify. Legal. Então, ó, já vou... a vida E os cortezinhos no Instagram. Ó, o programa é deles, mas a boca é minha, né? Eu falo o que eu quiser, porque eles não vão me bater. Gente, por favor, inscrevam-se, ativa o sininho, que para você é só clicar. Para eles é uma forma de alcançar mais pessoas, de levar essas informações de qualidade para mais famílias. Então, comenta o comentário, deixar o like, ativar o sininho, né? Isso para nós faz muita diferença. Eu que trabalho também com online, eu sempre coloco isso aí. Por enquanto a gente está devagarinho, uma vez por mês,
né? Saindo o episódio novo, mas já tem bastante coisa programada para frente aí, legal. Um momento particular íntimo agora, a Ariane falando. Gente, é sério, há 7 anos atrás, quando nem estava esse boom de internet, de Instagram, a Ariane já fazia isso. Ela já era... Ela já era blogueira, influencer. Não nem tinha esse negócio de Instagram, né? Doida, já era doida, gente. Já era, esse oi dela, ó. E essa doideira? Disso, Sim. gente. Essa doideira tem a ver com TDAH? Então, eu tenho um diagnóstico de TDAH e dislexia. Meu grau de hiperatividade é 3. Eu controlei ao longo do desenvolvimento e do estudo, né? Quando eu era criança, eu apanhava muito. A minha mãe não sabia o que estava fazendo, mas eu fui muito agredida porque eu não aprendia. Minha mãe era chamada no colégio, eu voava, eu não pegava as matérias. Eu fui muito agredida. Era aquela criança avoada. E custosa, né? Eu me lembro uma vez que a minha mãe estava me batendo e foi me bater à noite, por causa de tarefa. Meu pai gritou, Terezinha, não bate nessa menina não, tem gente que nasce burro mesmo. E durante muitos anos, toda vez que eu ia fazer prova, eu lembrava, tem gente que nasce burro mesmo. Só que conforme o meu processo de cura, de evolução e de terapia, porque eu sou fã de terapia, não só porque eu sou da área, mas eu gosto de ser tratada, eu descobri que eu era inteligente, muito inteligente, só que para algumas coisas. Por exemplo, se eu vou para algum país e as pessoas me perguntam, aonde você foi? Esses dias mesmo me perguntavam, você foi na Europa, né? Em qual país você estava? Na Europa. Não, qual país? Qual país? Uai, né? Europa não é país? Como assim? Falei, ó, tu me pergunta de clitóris, de lubrificação, tu me pergunta de Não orgasmo. de geografia, não né? De Geografia. Tipo, então, assim, e aí a parte do perfil comportamental também ajuda, né? Eu gosto de conversar, eu não tenho vergonha de expor minhas fragilidades, minhas fraquezas, às vezes até exponho demais o que é ruim. Mas aí, desde o começo, assim, o meu primeiro canal no YouTube, que eu não consegui excluir porque eu perdi a senha, não procurem isso lá, que isso é trágico, né? Foi há mais ou menos, a gente fez uma conta, depois eu tenho que olhar, mas se eu não me engano, há 16 anos atrás. Nossa, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Eu tentei apagar, aí tem um segundo também, que há mais ou menos 12 Perdeu anos a senha atrás, também. perdi a senha. O TDAH, né? Ele grava a senha? Não. Ah, menino, já. Eu tô com um cartão bloqueado que eu preciso dele, porque eu confundi a senha com o PJ, com o físico. Nossa, aí misturou tudo. Então, assim, eu acho que essa coisa da comunicação, ela é um talento que Deus nos dá, mas ela pode ser desenvolvida. E eu fui melhorando ao longo dos anos. E ainda tenho muito que melhorar. Mas eu acho que você nasceu com esse talento. Às vezes você vai melhorando, né? Criando técnicas e tudo, mas você nasceu, gente. Eu falo isso porque eu convivi lá no comecinho. Pois é, e eu que era Lá no gago. comecinho. Gago! Eu era gago. Eu era um adolescente completamente gago. E ainda hoje, quando eu tô em situação de estresse ou coisa assim, eu fico gago. Nossa. Posso contar uma coisa? Pode. Gente, a primeira vez que a gente foi gravar pro YouTube, na agência. Eu gostava muito daquele pessoal da Pamela, o Samuel, não lembro o nome da agência. Joy, sei lá. Eu sei que, como eu falava muito mais rápido do que agora, eu ainda falo, só que eu fui tentando controlar, mas eu falo muito rápido. Às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. Você É a atropela. hiperatividade, eu atropelo. E é uma coisa muito feia que eu tento controlar, é uma das minhas guerras, é deixar o outro terminar de falar. Porque como eu sei que eu posso perder o raciocínio, sem falar querer eu logo. corto, E eu luto para eu ser educada, gente. É muito difícil ser educada. Mas eu me lembro que a gente foi gravar e o doutor Cristiano, oi, e ele olhava assim, não, tem no YouTube, pode olhar. Foi aqui Aí pertinho, ele não olhava foi? assim, foi. Aqui Aí ele pertinho. olhava assim, aí de repente ele... Ele com essa voz ele ficou suave dele, assustado. mansa, né? Isso, Que ele falando tem. pausadamente, né? Todo Como típico certinho. médico. E eu me lembro no intervalo, isso me marcou muito. Ele virou e falou assim, nossa, você fala muito rápido. Tem hora que eu nem entendo, fala mais devagar. Porque eu contava uma história para fazer uma pergunta. Não, eu fazia a pergunta primeiro e depois contava uma história. Aí ele, o que você perguntou mesmo? Já foi, já esqueci. Foi muito Essa gravação me marcou, porque daí eu lembro dele falar, me pedir, né? Você fala muito rápido, não entendi, fala um pouquinho mais devagar. E o doutor Cristiano, ele tem essa fala mansa, né? Devagarzinho. Por Mas isso, isso é treinado. A Sim. gente estava conversando antes sobre a questão do TDAH. O meu filho mais novo teve diagnóstico de TDAH. E aí eu comecei a ler sobre o assunto. E aí eu descobri que muitas das características eu também tenho. E aí eu vi, o meu pai também tem. E os meus tios, irmãos do meu pai, têm também.
E é geracional, vai passando de geração em geração. Só que eu desenvolvi algumas características para digamos assim, reagir ao TDAH. E aí eu falei sobre o toque. Eu tenho vários toquezinhos pequenos de organização, de disciplina, porque eu me autocontrolo. E eu quero ajuda, viu? Pode mandar aí. Ó, doutor Ismael, vou até mandar esse podcast, doutor Ismael, é psiquiatra maravilhoso. Já tem mais técnica aqui para nos ajudar, ó, com essa loucura. Tem um livro que eu gosto muito, que me fez enxergar o TDAH de uma outra maneira, que acho que é No Mundo da Lua, uma coisa assim. E me ajudou a enxergar. Então, eu melhorei, mas eu preciso dessas técnicas aí, porque ainda é um desafio. Às vezes eu tenho prova, às vezes eu tenho trabalho para entregar, estudo dirigido. E aí, meu cérebro tem isso, tem mais isso, tem aquilo. E o TDAH, ele quer fazer só aquilo que dá prazer. Aquilo que é algo que te estica, te incomoda, mas você tem que fazer, você vai procrastinar. Você vai deixando, né? Empurrando para frente. Eu, ao contrário, eu sempre tive muita facilidade de aprender. Só que eu era uma criança como você. Era avoado, conversava, não escrevia nada no caderno. Meu caderno ia, voltava o ano inteiro em branco, praticamente. A minha mãe conta que meu caderno era uma folha escrita, 5 em branco. Uma escrita, 5 em branco. Porque eu não copiava nada, né? Mas sempre fui muito bem na escola, tinha notas boas e tal. Teve duas séries, não sei se chama série ainda, mas a terceira série e a quarta série, eu fui mandado embora. Fui mandado embora para casa na metade do ano, porque eu já tinha passado. Agora pensa E as professoras não me aguentavam mais. Meu Deus do céu. Agora pensa esse cérebro no sexo. Cara, eu me lembro várias vezes, lá atrás, eu não tinha consciência corporal e vaginal nenhuma, porque a minha mente faxinava a casa, fazia compra durante o sexo. Tudo. É o checklist que você fica fazendo. Parecia que era o único momento que eu parava para pensar em qualquer outra coisa menos em sexo. Era uma coisa muito louca. Depois que você descobre a importância de ter a mente presente, que você começa a desenvolver consciência corporal e você começa a comunicar mente, corpo, você começa a ter uma noção de prazer completamente diferente. Era a única hora que você não pensava em sexo. Era a única hora. Não, peraí. Ela não pensava em momento algum. Em momento algum, mas era em tudo menos em sexo. Mas é outra coisa que eu falo em relação ao homem, porque o homem, eu achei que ele ia estar faxinando pensando em sexo. Não. Porque o homem, quando vai fazer sexo, ele só faz sexo da vida dele. Ele não faz mais nada. Aquele momento não, quando o homem vai fazer sexo. Qualquer coisa, ele só faz aquela coisa. As caixinhas, né? A mulher não. A mulher pega aquele momento de fazer sexo pra fazer um checklist na cabeça. São as caixinhas do Cláudio Duarte. Eu fico impressionada. Tipo assim, tem mulher que quando a gente fala em chá de lingerie, em palestra, elas se entregam. Nossa, é verdade. Falei, não, gente, conta vantagem, não. Não, isso não é coisa pra se contar vantagem, não. Desconstrói, Desconstrói isso. É impressionante. Aí o homem vai ter um prazer, vai ter um orgasmo, a mulher não, porque tá pensando na louça. É porque ela não tá curtindo. Sim, mas é porque, como eu falei, a se importância... Se ela estivesse curtindo, ela... querer estar naquele momento. Deixa a lista de compras pra amanhã. Às vezes não tá curtindo e às vezes também tem uma disfunção, né? Tem um déficit, desculpa. Porque o TDAH, dependendo do nível, a pessoa até quer se concentrar. Às vezes ela até sentir um prazerzinho. Não consegue. Tem alguém com a boca ali embaixo. Mas depois ela vê o teto. Nossa, mas peraí, esse teto tem que pintar. Daqui a pouco ela olha e fala, meu Deus, olha ali onde eu deixei a blusa. Entende? Se tiver a Alexa do lado, então começa a conversar com a Alexa. Gente. Alexa, faz tal coisa. E o cara tá lá se matando e a mulher tá... Gente, Alexa, lista de compras. Isso acontece muito. É verdade. E é bem ruim. Eu tive que desenvolver E assim, já vou tirar a Alexa do meu quarto. Por favor, televisão. Se tiver, já tira. Não é legal, não. A televisão não tem no meu quarto. A televisão não tem no meu quarto há muito tempo. Televisão dentro no quarto, não. E eu tenho uma televisão lá em casa, na caixa guardada pra colocar no quarto. Não coloque. Deixa ela... Coloca no estúdio. Que você falou que montou em casa. Montei um estúdio em casa. Pronto, coloca no estúdio. Eu realmente sou dessa. Eu não sou a favor de TV no quarto, não. Na verdade, gente, pra ser sincera, eu não assisto televisão há muitos anos. Às vezes eu paro para assistir filme. Aí a gente tem a Noite da Família lá. Normalmente a Noite da Família acaba em filme. Mas eu evito. Evito porque, na verdade, não é nem que não evito, não tem tempo, né? É isso que eu ia falar. Lá em casa, a noite do filme acaba igual CPI. Em pizza. Em pizza! Boa referência. É bom. O dia da família lá em casa sempre tem disso. Ou eu peço para mim deixar alguma coisa pronta, ou a gente pede. Mas aí vai dentro do planejamento financeiro ali da casa. Mas normalmente é pizza. E sempre acaba em pizza, gente. Pizza é bom, é gostoso. É porque gostoso, não é muito caro. Né? E satisfaz bastante gente ao mesmo tempo. De preferência de calabresa.
Oh, é bom. Então, se a pessoa quiser aprender mais um pouquinho e tiver essa, digamos assim, esse viés mais religioso, Sim. né? Mas eu acredito que também não. Tem alternativas. Uma é a Ariane, né? A gente sabe que o pastor Cláudio Duarte também fala bastante sobre isso, muito. né? Então dá pra gente, mesmo mantendo nossos valores, nossas crenças, aproveitar a vida, né? Exato. Ó, hoje um dos meus maiores mentores é o pastor Josué Gonçalves. E nós temos lá o pastor Josué e a pastora Rosa Gonçalves. E nós temos a Casa de Recuperação de Casamentos, lá em Bragança Paulista. É uma casa onde os casais vêm para recuperar mesmo o casamento. Eles se internam normalmente na quinta-feira e só saem no domingo. É um processo lindo, né, leve, onde tem psicólogos, médicos, a gente tem os profissionais que já são contratados para esse casamento e os que prestam serviços dependendo da turma. E quando você falou, tem o pastor Cláudio, tem a Ariane, eu gosto de falar desse recurso também. Porque às vezes a pessoa acha que é só um problema sexual, mas às vezes é um problema que vem de trás, ou de um antigo relacionamento, ou do relacionamento dos pais, ou de situações de dores que não foram curadas dentro daquele relacionamento. Então, algumas informações no âmbito clínico que o doutor Cristiano vai te passar como médico, eu não vou. Algumas informações que a Marcela vai te passar, como um chá de lingerie ou algum produto, ela entende muito de produto, eu aprendi muito com você sobre isso, eu não vou te passar. E algumas coisas do âmbito da sexologia e da teologia, talvez eu te passe de uma maneira que, né, então a gente se completa. Então eu gosto de deixar também essa opção. Fora hoje, tudo que eu entrego, que, como eu disse, eu tenho muito que aprender, eu sempre falo, está em crise, está pensando em divórcio, está se arranhando, percebeu que parece que não tem mais jeito, é legal procurar essas opções como o SOS Casamento, que é realmente uma casa de recuperação de casamentos. Eu trabalho lá, eu sirvo lá, e eu vejo casais ali. Nossa, eu já vi muitos milagres acontecer ali. Muito. Você também tem uma linha de cosméticos, eu já quero conhecer. Eu acho um Como é que chama, Ariane? Se chama Dio, que significa 2, que é melhor serem 2 do que 1. É uma linha vegana, não contém açúcar, glúten, parabenos. A gente trabalha com, pra você ter uma noção, o nosso gel vibrador, ele tem, em média, 2,7% a mais, 2,7% mais ou menos a mais do que qualquer outro excitante. Nossa! Vou te mostrar, é bem legal. Ele só é muito forte. Com certeza. Esse gel vibrador Mas eu já... aquele que você só pode encostar de longe. Eu senti no lábio já, fui Ele no, é muito bom. no Ele é Papo muito Cueca bom. a última vez, e passou assim, nossa. Ele é muito... São produtos bem nobres. A gente tem a nossa base química quase toda vem de fora. A gente paga um alto preço. Não Pela são qualidade, produtos, né? Qualidade. A Do gente vibrador não vem, do vibrador porque não esse é do Pará. O É o jambu. jambu. não, a base química quase toda, não é toda. Por Que açaí a só o Brasil centelha asiática, a gente tem que procurar uma produção fina. Então, tem alguns que não... o nosso siliconado mesmo, ele é um produto que ele demora porque ele vem de fora. Nossa embalagem também vem de fora. Então, assim, mas a gente fala... Tudo que a gente pode ter no De Brasil... qualidade. Tudo que a gente pode ter no Brasil, a gente valoriza o Brasil. É porque algumas coisas realmente não tem. Então, a gente fez uma linha que não existia no mercado nada igual. É uma linha nobre mesmo, né? E aí as pessoas entram e falam, não, mas como assim? Aí ela vai entendendo que é uma linha diferente. É uma linha diferente de tudo que existe no mercado. E como é que a gente acha, Ariane? Tá no site, loja online, tá lá no meu Instagram. É só entrar no meu Instagram, tá lá a loja da Ari, você clica lá e entra, você vai conhecer todos os produtos. Tem também o WhatsApp lá para tirar dúvidas. E entrega no iFood ou vai pelo correio? No iFood é ótimo. Ou vai pelo correio para todo o Brasil? Vai pelo correio para todo o Que Brasil. beleza. Para todo o Brasil. A gente só não entrega fora ainda. Ainda, né? A gente também está com um projeto de franquia. A gente vai ter uma linha de embaixadoras. Quero até falar com isso depois com você. É bem legal. É um projeto bem bonito para cada estado e tal. E muita novidade. Segue lá que tem conteúdo. A linha de produtos, inclusive... Já estou muito curiosa. É bem legal. A linha de produtos, inclusive, tem também alguns acessórios que auxiliam o casal, como bullet, segue, ponto Bullet. G. É bem legal. Bullet é a cara da Marcela. Mas é bem legal, tem bastante coisa lá. No primeiro podcast, a Marcela contou como é que foi a experiência dela com o vibrador pela primeira vez. Chorou. Né? Não, porque meu primeiro orgasmo foi com vibrador com 27 anos. Uau. Isso ela conta no Isso primeiro foi ontem, episódio. praticamente. Isso Então. foi ontem, né? Porque ela tem Semana hoje passada. 27 Semana e meio. passada. Então é muito interessante. Eu dou muita importância para o vibrador, mas de uma forma que não te traga constrangimento. Você tem que estar bem para usar, né? Não pode ser algo forçado também. Eu não posso querer enfiar na sua cabeça que é bom. Tem que se E aí sentir bem muitos usado. homens
muitos homens têm na cabeça aquele negócio da Concorrência. penetração. Não, da penetração, da É, penetração, as da pessoas penetração. acham que só tem Ou ele vibrador acha que é para comprar algo que penetre, ou é que vai concorrer com ele. concorrência, acho que é uma das coisas que eles Né? Que mais mais, veem. que mais Gente, o barra. clitóris fica do lado de fora. Eu costumo dizer, eu falo que dá mais prazer para uma mulher, né? Depois da mente, da entrega, é o clitóris que está do lado de fora. Está do lado de fora, né? É tão simples, tá? O homem tem o dedo, a mão, o cotovelo, meu filho. É isso que fala, assim, não, mas ele foi primeiro, não interessa, ele tem língua, ele tem É dedos, ele tem 10. É isso. Usar 2 já tá bom. É o suficiente. Não precisa muito. Os do meio, né? Tanto faz, aí vai com ele, questão didática dele ali. Não, mas essa questão de vibrador também eu acho muito importante para o casal, mas a gente também tem que entender o limite do outro. Não adianta você é casada, você quer porque quer um vibrador, você vai chegar em casa, não conversou com sua parceria, você vai chegar em casa com um vibrador em formato de pênis de 20 centímetros. Vai ser Eu daquele acho- baque. eu Aí acho trava que- todo mundo. Sim. Eu acho que cada um tem é o que você falou muito sabiamente. Cada um tem o seu termômetro, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Vibrador é pecado? E daí eu expus com muito carinho o que eu penso. Que eu não sugiro, para o casal cristão, né? Aquilo que lembra uma terceira pessoa, um pênis de borracha, um negócio que compete com tamanho. Então, o que lembra uma terceira pessoa, eu não sinto paz. E aí coloquei isso ali. E mesmo eu falando com todo esse carinho, nossa, fui bombardeada. Ah, como que uma mulher de Deus fala isso? Não, gente, um massageador como, por exemplo, eu falei o bullet, Bullet, é isso que eu ia Aham, falar. O é um bullet, massageador. você é indica? necessário, é necessário, porque uma paciente com vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, dispareunia, dependendo do grau, uma mulher na menopausa, histerectomia, mesmo que seja parcial, nem a total. A gente está falando de uma mudança hormonal, de uma mudança de mucosa de vagina, a gente está falando de uma série de mudanças. E só quem está ali sendo penetrada a seco, Nossa. né, sabe o que é. Às vezes o clitóris tem atrofia. Atrofia de clitóris, gente, a ciência diz que só é tratada a partir de ou reposição hormonal quando pode, né? A gente, uma paciente pós-câncer, os médicos contraindicam, ou massagem por vibração, porque é um forte impacto, às vezes a massagem só com a mão não vai adiantar, o laser. Então, hoje é o que se encontra de mais efetivo, né? Só que muitas não vão para reposição hormonal. Depois eu vou te Algumas não contar vão. uma outra coisa que eu não vou contar aqui. Ah, não, tem que contar. Ah, tem que ser. Ah, não, tem que ser. Vou Eu te gosto de contar uma aprender. outra- Conta. Vou te contar uma outra coisa que a gente está pesquisando e que começamos a fazer uma avaliação, que é o uso da tadalafila. Pra mulher. Pra mulher. É verdade. Não, Pra mulher. Me mandaram algo sobre isso, não foi você? Não. Me mandaram algo sobre isso, os da tadalafila pra mulher por conta do clitóris, né? Por conta de tudo, né? É, que mas vai ficar principalmente toda a região muito mais irrigada. irrigada. É. Muito Mais mais sensível. irrigada. o que Fica eu mais achei? sensível, né? O que me mandaram, eu não li tudo porque era muita folha, mas eu li um pouco. Me mandaram, inclusive, falando que é muito efetivo para paciente com atrofia, diagnosticada já com atrofia. Sim. Cara, eu achei muito legal, porque eu nunca tinha pensado nisso. E se você colocar o hormônio e a tadalafila junto, pronto. Eita, Fica clitóris ótimo. te lindo. A gente vai ficar eletrizante. As pacientes que porque eu trabalho com homem, mas eu tenho feito esse acompanhamento com algumas mulheres Isso é legal. com relação a isso. E olha, é impressionante. Uau, que legal. Aí já falou aqui, não foi nem por trás. Agora pensa o uso da tadalafila com reposição hormonal com gel vibrador. Ou com Nossa. bullets. Com Meu filho, bullets. tu vai É chorar. um combo perfeito. Combo perfeito. Agora, eu achei o laser muito efetivo. Eu não só li bastante sobre, estudei bastante, mas eu vivi a experiência. Eu fiz laser 2 anos seguidos. 2020, pandemia, 2021. Não, 2021 e 22. Isso. E o laser vaginal, Mona Touch, o CO2, também é uma opção muito legal. Tanto interno, porque interno, gente, o canal vaginal vira outra conversa, né? É. Tanto externo. Ele com a pulsão no clitóris do laser, gente, aquilo é... Eu fiquei uns bons dias sem conseguir lavar a preciosa, assim, muito íntima, Nem né? encostava muito. Porque na verdade, é uma muito queimadura. legal. É uma agressão. É uma queimadura. É, que mas provoca uma resposta positiva. Isso! Deixa a Da- pepeca da- mais jovem. do epitélio, né? É. A gente fala do epitélio. O epitélio vai ficando velho, vai ficando cheio de célula morta, aquele colágeno começa a ficar fraco, né? Aí você vai lá, queima ele, e aí vem toda aquela proliferação celular com células novas, cheias de sangue, de oxigênio, né? A explicação Tadafiladas, médica é tão linda, né? né? Aquelas explicação. células tadafiladas. Ai, Tá da fila. eu lembro. Lembranças. Lembrança, beber água, gente. que- Não, mas é muito interessante. Trabalhar com sexualidade, levar a sexualidade para as pessoas, eu acho que é uma missão. Porque tem muita gente que não entende, que não procura, que tem vergonha.
E é casada há 20, 30, 40 anos e é infeliz sexualmente. E não busca. Pode ser religião, educação. E a Ai, travou. Eu acho que ela atrapalha muito. Eu estou falando que é diferente de crença, diferente de fé. A religiosidade, ela silencia dores. Sim. E não é culpa, assim, da pessoa. Eu não estou culpando ninguém. Porque Não, eu tive sim. desse lado. É cultural. É exatamente. Triste. É A gente está cultural. aqui para quebrar essa cultura. Às vezes, ela serve como uma Proteção? uma muleta, né? Apitou tudo bem, ali, gente, né? tá tudo Não, bem. não é fogo, não é fogo. Não é fogo. É a Não, Alexa. Mas eu acho isso muito interessante. Até questão, às vezes, não é nem religião, mas a educação também te bloqueia. Porque, querendo ou não, a mulher não cresce com a mesma liberdade sexual, o mesmo falar sexualmente do que o homem. O homem Não. tem essa liberdade desde Mas é que novo. nos últimos 20 mil anos, 20 mil anos. quem carregou o peso da maternidade sempre foi a mulher. Sim. Então, o homem fazia e, ó, dava no pé. Agora tem o DNA. Não, mas... Não tem mais como escapar. Mas eu ia falar a questão até... Não, mas isso também ajuda a mudar um pesa. pouco. Não, pesa Né? sim, porque a falta de responsabilidade. Mas quando você fala assim, quando a gente tem um adolescente em casa, a gente já começa a fazer as piadinhas da demora no banheiro. Mulher Assim, não. você está falando da diferença Da diferença. criação, né? do Da adolescente, criação. adolescente homem e adolescente mulher. E o primeiro contato, gente, eu sempre falo isso também, do homem com a sexualidade é pornografia. Não é outra. É isso. E tem aquela coisa também, né? O homem é criado, a maioria deles, né? Com o próprio pai, às vezes, dando uma revista pornô, falando vai comer todas. A cultura do homem, de forma muito triste, o homem, principalmente, ser empurrado pelo pai ou pela família, é ser o cara que pega a menina, que Sim. namora. Agora, a menina não, fecha as pernas, não fala disso, isso é coisa de mulher safada, é coisa de mulher da vida, né? No meio cristão, eu já ouvi relatos, eu já ouvi mulheres que menstruou e não sabia o que era menstruação. Falou, nossa, acho que ia pepeca em algum lugar. E foi descobrir que estava menstruando e foi descobrir o que era menstruação. Então, assim, uma cultura vazia e uma cultura com todo carinho, né, e respeito, extremamente desleal e desigual, né? Sim. É assim, o homem vai e faz, a mulher, fica aqui quietinha, caladinha. Então, assim, inconscientemente, por mais que a gente tenta quebrar isso, e somos, né, acredito que todos nós aqui estamos com o mesmo princípio, ajudar pessoas a quebrar isso, muitos vêm disso, dos pais, que a maior influência afetiva do ser humano, papai, mamãe, criação, vem dizendo que, isso não presta, não faz isso, ou faz isso. Por isso Então, que eu tem falei aquela que base. o homem sabe fazer sacanagem. Todo homem sabe, Sim. né? Quero ver fazer o negócio certo, bem feitinho. Isso Que é vai muito dar forte. prazer. É isso. E aí, aprender, ter a humildade de aprender. Eu falo que eu penso que o homem mais inteligente que existe é aquele que deixa a ignorância e o machismo de lado e calça as sandálias da humildade, para falar, não, Sim. eu ainda posso aprender. Eu sempre falo, eu tenho muito ainda o que estudar, o que evoluir, mas uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido é ouvir mais. Então, assim, aqui eu estou num ambiente ouvindo vocês e por mais que eu esteja falando, eu aprendo, cara, quantas frases vocês já falaram, quantas coisas vocês já falaram que fez sentido para mim. E é isso. Acho que o cara gostoso, bom de cama, né, o gostosão, é aquele que para ouvir a Marcela, para ouvir o Dr. Cristiano, para ouvir a Ari e fala, não, 5 minutinhos, deixa eu ver o que é. Rapidinho. Às vezes acrescenta, né? É um cortezinho só do Coisinha podcast. pouca. Né? Mas é isso. Se você, homem, tá procurando, vai atrás do papo cueca. Isso Eu mesmo. acho E muito se importante. você- Eu estou já apaixonada, porque eu sempre achei muito interessante essa coisa voltada para o homem. Eu acho muito importante. E se você quiser Importante. alguma coisa sobre sexo, sobre sexualidade, que não machuque suas convicções, as suas crenças, Sim. segue a Ariane. Amém. Siga. Lá tem fogo no parquinho. Eu falo que é sexualidade com humor, mas com temor. Humor, bom humor, risada e temor a Deus, temor a E palavra. lá no Instagram tem todos os cursos, livros, tem tudo, né? Tem tudo. Mas eu também WhatsApp. quero aqui falar, né, gente? Se vocês não seguem o Instagram desses dois, vocês têm que seguir também, entendeu? Porque eles são top. O que você tem feito hoje, Marcela? Eu sei que hoje você se tornou empresário, uma referência. Tem a loja. Tem a loja. E faz chá também? Chá de Apresentadora de rádio também. Tô na Chique. JKFM todo domingo.
meu Deus, glória a Deus, que bênção. JKFM. Só todo sacanagem ela domingo. fala. Só sacanagem. Só sacanagem. A gente tem que falar, né? Alguém tem que falar, né? Alguém por favor, tem que obrigada. falar. Alguém tem que falar de uma forma com humor também, porque foi uma coisa que eu aprendi com a Ariane, aprendi com a Kátia Damasceno também. Com humor. Mas quem trata de sexualidade sem humor fica pesado. Fica engessado. Fica muito aquele. Você não quer nem assistir. didático. Quem é que vai querer ver um vídeo de 1 hora de uma pessoa aqui, ó, falando tudo cientificamente? Ai, gente, é um saco. Aí não tem como. Não conecta, né, com a realidade. Nós queremos ouvir de pessoas o que a gente entende. Sim. Na verdade, a gente quer sempre muito prazer. Né? A gente quer coisas que nos dão prazer, como aprender coisas novas que vão dar mais prazer ainda pra gente. Né? Isso. E se você precisar de alguma coisa, de repente, está atrapalhando seu prazer também. Isso é a gente legal. tem. Por favor, conta também. Eu sei que o podcast é de vocês, mas eu me coço, né? Porque eu também quero compartilhar isso em todas as minhas redes, no meu canal, enfim. Eu já te conheço há alguns anos também, né? Vocês dois. E eu sempre vi o seu trabalho com muito respeito, né? Esses dias até veio uma pessoa perguntando lá nos stories, direto tem, né? Eu sei que aumentar o pênis não tem jeito, mas tem como engrossar? Eu falei, tem, segue o doutor Cristiano, tem como engrossar o negócio, menino. O negócio... Tem como. E aí eu sei que você tem sido essa sabe referência. Que a maior vergonha do homem não é do seu pênis quando está ereto, duro. A maior vergonha do homem é quando está flácido. É porque não é uma coisa bonita. Não, porque muitas vezes... Não, é bonito de todo jeito aquilo. Eu gosto. Muitas vezes fica muito pequeno. Se a gente ganhou um pouquinho de peso, tá mais gordinho, fica menor ainda. Aí se ganhou peso, fica menor. Eu falo assim, não é que ele é pequeno, ele tá enterrado. Vamos cavar esse negócio aí, Né? vamos buscar. Então eu não faço, mas tem um colega meu que faz muito bem, muito Mas bem. realmente tem, né? Mas é da sua clínica, assim. Só que é o seguinte, além de engrossar, você tem que fazer uma redução de peso. Isso. Às vezes é necessário fazer uma lipoaspiração ali na região. Porque isso também, visivelmente, né? Quando a pessoa está mais gordinha, e assim, menor, né? a coisa mais linda do ser humano é essa diferença anatômica. Sim. Tem gente que na região do púbis tem pouquíssima gordura. E tem gente que tem uma quantidade de gordura imensa que não tem no resto do corpo. Né? Então, vira uma bolinha ali, né? As diferenças anatômicas falam por si só. E o legal é entender que dá para mudar isso. Eu vi, inclusive, eu acredito que na clínica Mais Homem tenha isso. Eu vi uma propaganda dessas que chegam pra gente de estética peniana. Eu falei, gente, que esse povo? Eu vou olhar se é médico ou que, né? Porque cada coisa... Estranho, diferente. Estética peniana. Clínica de estética peniana. É uma coisa assim, eu não me lembro o nome, talvez você até conheça. Aí eu fui atrás para procurar aquilo. Não era nem esse nome. Aí eu falei, não. Aí eu falei, olha, tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de uma clínica com especialidade, a gente está falando de um médico que se tornou uma grande referência, né, para o Brasil. E de profissionais, tem que ter cuidado. Mas é isso, existem formas de melhorar o aspecto. Claro, sempre existe. Não, né? Hoje em dia tem gente que melhora qualquer coisa, né? Harmoniza qualquer coisa. Também? Tem clareamento. É porque tem uns bicolor, né? Tem Vai fazer um clareamento para padronizar. Tem a questão... Tem bicolor? Como é que é isso, amiga? Não. É porque foram poucos, né? Não, mas tem bicolor? Na verdade, tricolor. sabe que o lugar do corpo do homem que mais tem vitiligo é no pênis. Isso é verdade. Isso eu já, Onde já mais vi tem sobre vitiligo. isso. Então é o bicolor. Não, mas é porque quando eu falo assim bicolor, gente, é uma brincadeira. Porque Não, mas tem aquela parte toda que está escurecida. Não, tem umas que é muito vermelha, rosa, e a outra parte é mais escura. Estou aprendendo, bicolor. aprendendo neste momento sobre cores de pênis com Marcelo. Bicolor. Então, tem clareamento, porque é engraçado. Até nisso, para a mulher tem muita coisa, para a região íntima da mulher tem muita coisa, né? Tem, muita estética. Mas o costume das mulheres de se depilar ou de controlar o tamanho dos pelos, os homens começaram há pouco tempo eu sou muito feliz por esse momento. Desmatar a floresta ali, né? Eu adoro isso, olha, foi uma grande evolução. E é necessário, né? Sim, por favor.
Parece que fere a masculinidade se o cara passar uma maquininha. Não, menino, Depilar, passa não. a máquina nesse troço, você vai achar até que cresceu. Não cresceu, É não, isso que eu apareceu. ia falar, mas parece, Atrás né? da Você moita. olha assim, você fala, nossa, cresceu. Exatamente. Onde é que ele estava escondido? Na floresta. É, Floresta. apareceu, saiu de trás Tava da na moita. Uma floresta. parte enterrada e uma parte na floresta. Pois é, gente, depila, não vai Que fazer legal, mal. que legal. Então é isso, gente. Foi um prazer É isso. enorme. Ai, Oi, eu oi, amei, oi. Tchau, gente. tchau, tchau. Olha, gente, esse oi, vocês não têm É noção. antigo, né? É antigo. Ó, eu quero agradecer o carinho de vocês. Que trabalho fantástico. Continuem. E você que tá aí nos ouvindo, que ouviu esse povo maravilhoso, por favor, né, meu povo? Curte, comenta, compartilha. Quando você compartilha, você tá dizendo para eles de alguma maneira, cara, parabéns, vocês dedicaram aí mais de 1 hora, equipe, tem várias pessoas aqui. Vocês não sabem o esforço, o investimento de tempo que eles estão fazendo para te entregar esse conteúdo. Então, assim, eu quero te encorajar. Abençoe pelo menos 5 pessoas enviando para pelo menos 5 pessoas aqui esse link. Porque com certeza vai ser uma forma de honrar esses dois aí. Que trabalho legal. Parabéns. Ariane contratada. Contratada. Obrigadão, Ariane. Obrigadão. Contem Maravilhosa, comigo. muito obrigada. E foi muito bom te rever. Muito. Tô muito feliz também. Muitos anos longe. Vamos grudar de novo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Fogo no parquinho. I think you're gonna wanna see this.